Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para o nosso quarto estudo do discipulado baseado no livro Dedicado a Jesus, dos primeiros passos até completamente entregue. Esse livro faz parte de uma coleção maravilhosa de livros que foram projetados pelos criadores do filme A Forja, um filme maravilhoso que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Se você ainda não assistiu, assista. E se você ainda não comprou esse livro, os outros que a BV Books publicou para nos ajudar a crescer na graça e no conhecimento de Jesus por intermédio do discipulado, acesse o site da BV Books e na descrição desse vídeo eu deixei o link para você estar comprando. A quarta lição de hoje, ainda dentro dos fundamentos da nossa fé, é intitulada A Cruz de Cristo. Qual o significado da morte de Jesus? Eu quero ler um texto da Bíblia que está lá em Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 45. Olha só o que o texto bíblico diz para a nossa reflexão. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A morte de Jesus na cruz e sua ressurreição são os eventos centrais da Bíblia. Quanto mais entendermos o significado desses dois eventos, mais nós poderemos crescer em nosso amor por Jesus e também em uma prática de vida diária das Sagradas Escrituras. Agora, eu quero trazer para vocês a essência e o entendimento da cruz. Porque em uma cruz romana no século I, Jesus Cristo voluntariamente se entregou e fez o que ninguém mais na história poderia fazer. Ele derramou um sangue justo e sem pecado por toda a humanidade. Você já parou para refletir nisso? A única pessoa que não merecia morrer em toda a história morreu. Ele sofreu em nosso lugar, suportando o castigo de Deus que era destinado a mim e a você. Todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, levam a cruz. Jesus veio como sacrifício perfeito para redimir toda a humanidade pecadora. Ele se fez homem e, como Deus, assumiu a missão de dar a sua vida, como o evangelista Marcos disse, em resgate de muitos. Agora, por que numa cruz? Por que Jesus ele precisou ser crucificado? Ele poderia ter morrido de outras formas, não é verdade? Mas ele morreu numa cruz. Então eu quero trazer 3 explicações para entendermos o significado dessa cruz de Cristo. Em primeiro lugar, a cruz permitiu a Jesus fazer o maior sacrifício de todos. A crucificação, não sei se você sabe, era a pior punição para punir os criminosos. Era o método mais brutal e sangrento de tortura. A pessoa ela morria por asfixia. Ela ficava ali por horas e horas pendurada e aos poucos, gradativamente, ela ia morrendo. Então era uma maneira muito dura de se morrer. E também, segundo a própria lei dos judeus, com base em Deuteronômio 21, versículo 23, todo aquele que era colocado numa cruz ou num madeiro pendurado era tido como maldito. Então, Jesus levou sobre si toda a nossa maldição. Ele se fez maldição em nosso lugar, a fim de nos proporcionar a bênção da salvação. Em segundo lugar, a cruz satisfazia o requisito da lei por uma oferta de sangue. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, a moeda desse salário seria o sangue. E lá em Levítico e também Hebreus 9, 28, 22 vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não sei se você já leu, mas no Antigo Testamento vários animais eram sacrificados a fim de expiar os pecados, mas era uma solução paliativa. Não resolveu o problema de vez. Pois o sangue dos animais nunca poderia remover o pecado humano, porque quem pecou foi o homem.
Só que tem um outro detalhe, era necessário uma moeda muito mais valiosa. E o sangue, já que era a moeda desse salário, que pagaria, né, o preço do pecado, sangue dos animais não poderia resolver. E também não seria qualquer ser humano, né? Porque o ser humano ele pecou, o ser humano continua pecando e nenhum ser humano cumpriria esse requisito. Então, para se pagar o preço do pecado de toda a humanidade, somente o sangue do Filho de Deus perfeito estaria nesse nível. Olha só que maravilha, né? Jesus suportou o castigo total que merecíamos para trazer paz com Deus. Então Jesus ele foi o único, suficiente, definitivo sacrifício pelos pecados de toda a humanidade. Em terceiro lugar, a cruz revelou a profundidade do grande amor de Deus por nós. Ninguém demonstraria um amor tão grande como o amor de Deus através de Jesus. Ele provou seu amor por nós ao dar o seu único filho em nosso favor. Nunca houve e nunca haverá um amor maior como esse. Então a cruz revelou a profundidade desse amor, um amor ágape, um amor que não pediu nada em troca. Deus voluntariamente entregou o seu melhor, o seu único filho, para numa cruz, o meio mais brutal de se morrer naquela época. Ele entregou seu filho para dar a sua vida em resgate de todos nós. Então Deus ele amou o mundo, ele entregou o seu filho que deu a sua vida por nós. Então a cruz de Jesus nos deu o maior tesouro que alguém poderia receber: salvação e vida eterna. O preço foi pago. A moeda foi o sangue de Jesus. E Deus aceitou o seu sacrifício, porque Jesus ele pagou o preço da nossa redenção. Então eu quero encerrar essa reflexão trazendo uma aplicação e também uma palavra para a sua meditação. Quando você estiver fraco, desanimado, atribulado, abatido, quando você se vê numa situação onde o desespero está tomando conta, ou talvez você já está com vontade de desistir, lembre-se de alguém que te amou tanto, que deu a própria vida para que você tivesse vida. Lembre-se da cruz. Lembre-se do sangue que ali foi derramado. Nela podemos encontrar esperança e um futuro de bênçãos. Lembrando que Jesus não está mais lá. Ele foi para uma cruz, morreu nessa cruz, depois ele foi retirado dali, foi colocado num túmulo, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para a nossa justificação. Então, a cruz de Cristo nos faz lembrar que alguém nos amou e continua nos amando, pois o desejo dele é que todos sejam salvos e todos cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso que Jesus morreu. Jesus morreu numa cruz para nós termos vida e que você possa refletir e meditar nessa verdade. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer e te louvar por aquilo que o Senhor fez por nós, ao enviar o seu único Filho Jesus para morrer por nós. Quem deveríamos morrer? Nós. Mas o Senhor nos amou tanto que enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Meu Deus, nós te agradecemos por esse amor tão grande, esse amor tão puro, incondicional, e que possamos todos os dias corresponder a esse amor através da nossa obediência, da nossa fidelidade no Senhor. Deus, afaste de nós todo o pecado, tudo aquilo que nos afasta de Ti, que em nome de Jesus, que a gente possa viver uma vida que Te agrade, lembrando sempre da cruz de Cristo, lembrando sempre do sacrifício dele, ao dar a sua vida por nós, para abrir um novo e vivo caminho, para desfrutarmos da graça e da salvação.
Nos ajude a lembrar disso. No momento da prova, da luta, da dificuldade, devemos lembrar que um preço foi pago para continuarmos. Mesmo que as circunstâncias dizem o contrário, devemos permanecer crendo, pois o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, nada é impossível para aqueles que no Senhor creem. Assim nós te agradecemos, devolvemos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até quarta-feira que vem, se Deus assim permitir.